Era uma vez um comerciante rico que tinha 3 filhas. A mais nova das filhas chamava-se Bela. As irmãs não gostavam dela porque ela era a favorita de todos. Um dia o pai estava indo para a cidade e perguntou às filhas o que deveriam trazer de presente. As irmãs mais velhas pediram vestidos e adornos preciosos, e a mais nova pediu uma rosa escarlate, a mais bela do mundo. O comerciante ficou pensativo, mas prometeu que faria todo o possível para encontrar tal flor. E pegue a estrada. O pai rapidamente encontrou presentes para as filhas mais velhas, mas não conseguiu encontrar para as mais novas. Cada rosa que o comerciante encontrou no caminho era mais bonita que a anterior. Para onde quer que ele estivesse olhando. E então a estrada o levou a uma floresta densa. Estava muito escuro e frio ali. De repente, luzes apareceram à distância. Aproximando-se, o comerciante avistou um enorme castelo antigo, todo em ouro e diamantes. Entrando em seu portão, ele entrou em um salão cheio de joias. Ele viu que havia uma mesa no meio do salão, e não havia pratos sobre ela, e todos os pratos eram feitos de prata e ouro. Mas o castelo estava vazio, não havia ninguém. O comerciante pensou que o dono provavelmente chegaria a qualquer minuto. Ele esperou 1 hora, 2, 3, ninguém apareceu. O comerciante não resistiu e sentou-se à mesa. Depois de comer da barriga, o velho pegou a estrada. Dirigindo pelo beco, o comerciante avistou uma roseira de beleza sem precedentes e lembrou-se do pedido de sua filha mais nova. Ele dirigiu e pegou a rosa mais bonita. Naquele exato momento, o relâmpago brilhou, o trovão explodiu, houve um rugido e se ergueu, como se saído do chão, na frente do comerciante não uma besta ou um homem, mas uma espécie de monstro, terrível e peludo. Era muito zangado que o comerciante escolheu sua flor favorita, em vez de agradecer ao proprietário por sua hospitalidade. O velho ficou muito assustado e disse que faria qualquer coisa, desde que não o matasse. Por tal ofensa, a besta concordou em se casar com uma de suas filhas. Mas apenas aquela que quer vir ela mesma, por amor ao pai. E se não vier, morte para o comerciante. O velho estava de luto e decidiu voltar para casa, para se despedir das filhas. Ele não queria desistir de nenhum deles por uma besta feroz. Subi no meu cavalo e fui para casa. Tendo conhecido as crianças, deu presentes a todos e contou suas aventuras. As irmãs mais velhas atacaram a mais nova, dizem, foi culpa dela, ela encomendou uma flor nojenta, pela qual o pai agora tem de pagar com a vida. Ao que Bela respondeu que iria alegremente para a besta em vez de seu pai. E assim, no dia seguinte, Bela pegou a estrada. O cavalo rapidamente encontrou o caminho de volta para o castelo. Entrando no salão, ela encontrou uma mesa com vinhos e comida requintados. Bela pensou que a fera queria comê-la, então ela a alimentou. Assim que ela jantou, ouviu-se um rugido e apareceu um monstro terrível e peludo, como se saído do solo. E a fera disse a Bela que, como ela própria veio aqui por vontade própria, isso significa que ela tem um bom coração. E assim o monstro também será gentil com ela. E com essas palavras, a besta desapareceu. Ao acordar de manhã, Bela decidiu dar um passeio. Entrando em uma das salas, ela viu uma inscrição na mesa, o que a Bela desejar, eu farei. A garota pensou que afinal o monstro é bom, e provavelmente ele não vai comê-lo. Então eles viveram por muito tempo. A besta tratou a Bela muito bem e realizou todos os seus desejos. Um dia, a menina sonhou que seu pai estava doente. Ela realmente queria visitá-lo. A Bela chorando pediu à fera para deixá-la ir, e prometeu que ela definitivamente voltaria. O monstro respondeu que ela estava livre e poderia voltar quando quisesse. No dia seguinte, Bela vestiu suas roupas mais caras e foi até o pai. Ele ficou muito feliz em ver sua filha sã e salva. Suas irmãs vieram correndo e viram que ela havia se tornado ainda mais bonita, e até vestida como uma rainha.
Uma semana depois, Bela teve um sonho que a besta estava deitada na grama do parque e morrendo. Ela acordou horrorizada e decidiu voltar urgentemente e curá-lo. Quando a garota se aproximou do castelo, ela viu o corpo sem vida da besta na grama. Seu coração estava partido de pena. A Bela correu para ele com lágrimas e o beijou. E no mesmo momento o relâmpago brilhou, o trovão atingiu, todo o castelo foi iluminado com uma luz forte e música tocou por toda a parte. O monstro desapareceu e em seu lugar o príncipe mais encantador jazia na grama. Ele disse a Bela que essa fada do mal o enfeitiçou e o transformou em um monstro até que uma linda jovem se apaixonou por ele e quis se casar. A Bela deu-lhe a mão e foram para o castelo. No dia seguinte, Bela e o príncipe se casaram e se curaram felizes para sempre. É assim que um bom coração pode quebrar um feitiço maligno. Lá viviam marido e mulher. Há muito tempo que queriam ter um filho, mas ele não estava. Um dia, minha esposa adoeceu. O marido perguntou a ela o que ela mais deseja. A esposa respondeu que havia um jardim magnífico nas proximidades, onde crescem muitas das flores mais bonitas. Há um lindo Rapunzel no jardim. Parece tão fresco e tão verde que ela realmente queria prová-lo. Mas o jardim era cercado por uma cerca alta e ninguém ousava entrar, pois este jardim pertencia a uma bruxa. Ela possuía grande poder, e todos no mundo a temiam. O marido amava muito a esposa e decidiu comprar uma Rapunzel para ela, custasse o que custasse. E assim, ao anoitecer, ele escalou a cerca de pedra para o jardim da feiticeira. Com pressa pegou um punhado de Rapunzel verde e trouxe para sua esposa. Ela imediatamente preparou uma salada com ele e comeu avidamente. Ela gostou tanto desta salada que no dia seguinte quis ainda mais do que antes. O marido voltou para o jardim, mas a bruxa já estava parada na sua frente. Ela olhou para ele com raiva e disse que ele pagaria muito por roubar a Rapunzel. Ele pediu à bruxa que não se zangasse, pois arrancou a Rapunzel de sua esposa, que estava muito doente. E ele a ama tanto. A raiva da bruxa passou um pouco, e ela disse que se fosse verdade, ela permitiria que ele pegasse quanta Rapunzel quisesse, mas com uma condição. Ele terá que dar à bruxa o filho que nascerá de sua esposa. O marido concordou com medo. Quando a esposa deu à luz uma filha, a bruxa apareceu imediatamente, levou a criança com ela e a chamou de Rapunzel. Rapunzel se tornou a garota mais bonita do mundo. Quando ela tinha 12 anos, a bruxa trancou em uma torre. Essa torre ficava na floresta e não tinha portas ou escadas. Apenas no topo havia uma pequena janela. Quando a bruxa quis escalar a torre, ela chamou Rapunzel para puxar suas foices para baixo. E Rapunzel tinha cabelos longos e lindos. Ela ouve a voz da bruxa, afrouxa suas tranças, amarra-as no gancho da janela e o cabelo cai, e a bruxa então sobe, agarrando-se a elas. Vários anos se passaram e o filho do rei passou a andar a cavalo pela floresta onde ficava a torre. De repente, ele ouviu um canto, e foi tão agradável que ele parou e começou a ouvir. Era Rapunzel cantando com sua voz maravilhosa. O príncipe queria escalar. Ele começou a procurar a entrada da torre, mas foi impossível encontrá-lo. Ele uma vez viu como a bruxa sobe nas tranças que Rapunzel abaixou. E no dia seguinte, quando já estava escurecendo, o príncipe dirigiu até a torre e ligou para Rapunzel. Ela ouviu, puxou as tranças para baixo e o príncipe subiu. Rapunzel, vendo que um homem que ela nunca vira entrar, ficou a princípio muito assustada. Mas o príncipe falou com ela afetuosamente e disse que seu coração estava tão tocado pela cantoria que decidiu vê-la sem falta. Então Rapunzel parou de ter medo, e quando perguntou se ela concordava em se casar com ele,
Ela consentiu e estendeu a mão para ele. Mas eles simplesmente não sabiam como descer juntos. Eles descobriram que quando o príncipe chegasse, ele sempre levaria um pedaço de seda com ele, e Rapunzel trançaria uma escada com ele. E quando a escada estiver pronta, eles descerão juntos e irão embora. A feiticeira não percebeu nada até que um dia Rapunzel perguntou por que é mais fácil arrastar o príncipe para cima. A feiticeira entendeu tudo, ficou com raiva e agarrou com raiva o cabelo lindo de Rapunzel. Enrolei-os várias vezes em volta do braço esquerdo e com o direito agarrei a tesoura e o cortei-os. Ela levou a feiticeira para o denso matagal de Rapunzel e a escondeu lá. Ela amarrou as tranças cortadas no gancho da janela, e quando o filho do rei apareceu, puxou-as para baixo. O príncipe subiu e viu a bruxa. Ela olhou para ele com seu olhar malicioso e disse que ele nunca veria Rapunzel. O príncipe estava fora de si de dor e em desespero saltou da torre, mas os espinhosos espinhos dos arbustos, sobre os quais ele caiu, arrancaram seus olhos. O príncipe cego vagou por vários anos em luto e tristeza na floresta. O tempo todo ele chorou e chorou por sua amada perdida. Uma vez ele entrou em um matagal denso. De repente, o príncipe ouviu alguém cantando. Parecia tão familiar para ele, e ele foi ao seu encontro. Quando ele se aproximou, Rapunzel o reconheceu, se jogou em seu pescoço e chorou amargamente de alegria. 2 lágrimas caíram em seus olhos, e o príncipe novamente recuperou a visão e começou a ver como antes. Ele a trouxe para seu reino, e eles viveram por muitos e muitos anos em felicidade e alegria.